Começando mais um Talkcast, o podcast pet, onde convidamos especialistas de algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de anunciar a fera que eu tenho aqui comigo, quero anunciar a Toca Pet Escola, que é a idealizadora desse projeto, quem realiza também esse podcast. Então, você que gosta desse conteúdo, compartilhe, curta o canal, siga o canal, ative o alerta e também compartilhe, porque isso ajuda muito a propagar esse conhecimento de qualidade de forma orgânica. Agora sim, quero anunciar a fera de hoje, que a convidada é a Ana Beatriz Quinol. Muito bem-vinda, Ana. Tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Olha, faz tempo que eu quero a Ana aqui comigo, mas ela estava resistente. E aí, nós temos uma data especial semana que vem, que é o Dia dos Gatos, Dia Internacional dos Gatos. Então, nada melhor que ela, que é uma especialista, para vir aqui. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom, vou apresentar a Ana. Ela, além de criadora de gatos, ela também é juíza de todas as raças pela CBKC. Já rodou o mundo inteiro julgando cães em exposição. Ela também é juíza de grooming e também especialista em sinofilia. Cara, muita coisa, hein, Ana? Bastante. Excelente. Sempre mexendo com bicho, né? Muito bacana mesmo. E nós também estamos entrando em uma fase aí do empoderamento feminino, por causa do 8 de março, e você é uma das figuras aí que eu tenho como que leva esse empoderamento feminino à frente. É fundamental você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Para começar, eu quero saber como começou a criação. Você hoje cria gatos, mas como começou a criação? Foi com cães, correto? Na verdade, assim, se eu for falar para você com sinceridade, né? A minha história começou com animais, né? Porque eu sempre gostei muito de animais em geral. Eu gosto de tudo quanto é bicho. Na verdade, eu gosto de tudo que é vida. É uma coisa que tem movimento, né? Eu gosto de planta, de flor. E eu fui criada praticamente a minha infância toda numa fazenda, né? Meus avós, eu venho de família de fazendeiros. Que interessante. Meus avós meu avô criava gado leiteiro. E então, assim, eu cresci vendo o bezerrinho nascer, a galinha ter Que legal. E aí eu sempre ia lá, né? Eu adorava, por exemplo, a galinha ficava chocando, eu não me conformava dela ficar tanto tempo chocando. Aí eu ia lá, levava milho para ela numa colher, para ela não ficar passar fome, sabe? Imagina a cena até. E assim, até uma vez eu fui atacada, né? Porque a galinha, eu enfiei a colher no bico da galinha, a galinha me atacou para proteger os ovos. Então, assim, então eu era sempre muito alucinada, né? Eu gostava muito de bicho, tudo. E eu fui crescendo, minha mãe também gostava bastante, incentivava. Aí eu conheci os cães, né? Conheci o primeiro cão da raça África quando eu tinha 14 anos. E nisso eu enlouqueci. A hora que eu vi aquele cachorro, eu falei, meu Deus, eu quero um bicho desse de qualquer jeito. Só para deixar mais claro, um cão da raça Afghan Hound. Foi quando despertou a vontade da sinofilia, porque até então eu tinha outros cães, eu tinha já uma Cocker Spaniel, que minha mãe tinha me dado de presente de aniversário, tinha tido uma dálmata, mas o que me despertou a sinofilia foi este Afghan. Interessante. Eu fiquei assim, quase doente, porque na época eu era muito menina, tinha 14 anos mais ou menos, não podia comprar um, né? Uhum. E no fim eu acabei economizando dinheiro de mesada que eu levava para a escola para poder comprar um Afghan junto com o Sérgio Vilaçante. Né? Que legal. E nós compramos juntos esse cachorro, uma fêmea, né, na verdade. E foi aí que eu me interessei por sinofilia, por exposições. A gente ia em tudo quanto é exposição, a gente ia de ônibus, a gente ia, quando era em Campinas, a gente ia a pé, ia a pé do Cambuí para o Círculo Militar, que legal. para ir para uma exposição, levava os cachorros a passear junto. E assim foi indo, né? Então eu sempre gostei bastante e eu gostava dessa questão da criação, né? De nascer, de poder contribuir, né? De alguma maneira para a preservação de uma espécie, vamos dizer. Porque a criação nada mais é do que isso. E vocês criaram Afghan Hound? Criamos a Afghan, aí eu conheci o Mário já tinha uma história com Dobermans, ele estava começando com Lhasa Apso. E depois nós nos casamos e mantivemos os nossos cães, né? Ele com os Lhasas, ele não tinha mais Dobermans, mas tinha os Lhasas, eu tinha os Afghans. E depois nós pensamos numa terceira raça, porque a gente queria um cachorro que pudesse participar mais
com a família, ficar dentro de casa, né? Nisso eu já estava nascendo meu primeiro filho, tudo, e nós tivemos o Pug, né? Nós tivemos Pugs Que por 10 legal. anos, e depois paramos com Pugs e começamos com o Spitz alemão, com o Pomerânia, porque o Pug, apesar de ele ser um cão pequeno, eu não achei ele muito conveniente dentro de casa, né? Ele fazia um xixi muito grande, assim, para ter um, tudo bem, Sim, mas para ter vários é diferente. com certeza. E aí vieram os Pugs, né? Já que os Lhasas, eles, apesar de ele ser um cão muito de companhia, ele era uma raça que precisava de cuidados com pelo, então dava para deixar solto o tempo inteiro os cães que, como a gente sempre levava os cães para Sim, exposição, né? Então tinha alguns cuidados, então não dava para ter solto, claro. naturalmente. Mas Só aí para alinhar o conhecimento, quando a gente fala em criação de cães, não é ter um exemplar ali, é, é criar mesmo, ter um plantel de cães, alguns exemplares para aprimoramento genético, levar em exposições, cães de alto nível, né? sim, sim, sempre visando a qualidade racial, né, para preservar o padrão daquela raça que foi criada com um propósito, sempre, né, todas elas. E também não descuidar a questão da saúde, né? Porque na Sim, criação você tem que ver as duas coisas, né? Tem o fenótipo, tem o tipo, né? Mas também tem a questão da saúde que está por trás de tudo isso, né? claro. Então, por mais que você trabalhe a genética, tudo tem coisas que estão lá atrás e que podem chegar dentro de uma linha de sangue e se tornar um problema na sua linha de sangue, né? Então, a questão saúde é extremamente importante. E também, obviamente, a questão do temperamento da raça, Interessante. né? Porque quando uma pessoa adquire um animal de raça, seja cachorro ou gato, ele não é só porque, eu acho este bonito. Geralmente eles pesquisam, não, eu quero um gato que tenha o temperamento parecido com o da nossa, que tem o temperamento parecido comigo, vamos dizer Sim, assim, né? claro, E, porque só a beleza não adianta, com né? Tem que ter certeza. a beleza e tem que ter o temperamento. O temperamento é super importante, porque cada raça tem o seu temperamento, né? Então, Exatamente. se você pega um gatinho sem raça, um cachorro sem raça, eles são tão queridos quanto os outros, mas Claro. você vai encontrar gatinho mais agitado, gatinho mais calmo, você vai ter todo. Então, é sempre aquela caixinha de surpresa, né? Sim. Já um gato de uma raça específica, ele tem que ter aquele temperamento que a raça está falando, né? Então, assim, se eu tenho um gato lindo, maravilhoso, que me dá filhos lindos, mas que não me dá um bom temperamento para os Sim. filhotes, esse gato não serve para a criação, né? Imagino. Porque ele vai, as pessoas que tiverem um filhote dele que não tem um temperamento desviado, vamos dizer assim, que não tem o temperamento típico de um ragdoll, é quase, não é um ragdoll, ele parece um ragdoll, mas não é um Exatamente. ragdoll, né? Essa questão do temperamento é muito importante, que quando você escolhe um cão de raça, por exemplo, você já consegue saber uma pré-definição do comportamento, as Sim, características que vai ter tamanho. sim, e as pessoas elas sempre vão atrás, assim, por exemplo, muito normal você dizer, por que que o pessoal fala, esses bombadinhos, né, os moços de Sim, academia gostam de Pitbull, gostam de American Staffordshire, de Staff Bull, mas por quê? Porque são cachorros com muita energia, né? São cachorros muito aptos para você sair, para passear, para fazer sim, jogos e tudo. Então, é um cachorro que se adapta àquele tipo de pessoa, né? Você não vai pegar um pitbull, como muitas vezes acontece, a pessoa colocar dentro da cama para dormir, fazer que é um bebê, e às vezes acaba acontecendo os acidentes que com acontecem. certeza. Porque ele é um cachorro que ele quer energia, ele quer brincar, ele Sim. quer correr, sabe? Então, a questão do temperamento é fundamental para você ter êxito naquilo que você está Tem que adquirindo, estar alinhado com o seu estilo de com o vida, seu né? estilo de vida ou com o estilo de vida da sua família, né? E hoje você cria gatos de uma raça que chama Ragdoll. Ragdoll. E como surgiu, qual que é a origem da raça e como surgiu essa raça na sua vida? Na verdade, assim, como eu falei, essa questão do temperamento, eu pensei muito, porque eu queria. Eu sempre fui apaixonada por gato, desde criança, É e na mesmo? verdade, assim, eu acho que eu gostava mais de gato do que de cachorro. Eu tinha vários gatos na época, na época não se sabia, né? Não tinha nem ração para gato, né? Então a gente dava leite, dava sardinha, aquelas coisas todas. E eu sempre gostei demais, e eu tinha os gatos de rua que eu catava tudo,
E eu colocava, independente de ser macho ou não, eu colocava o nome de Ana e mais a cor do gato. Então era Ana Rajada, Ana Branca. Que E assim por legal, aí. interessante. Então eu tinha, meu pai ficava louco, porque na época assim, os gatos saíam e acabava morrendo atropelado, né? Não se castrava, era tudo muito diferente, né? Imagino. Então hoje, assim, criar gato, ter gatos é uma maravilha, né? Perto do que era, né? Sim. Alguns anos atrás, né? Então eu sempre gostei muito de gato, né? Mas como os cães entraram na minha vida dessa maneira assim bem forte, né? E veio a criação, nós tínhamos alguns 20 a 30 cães, né? Quando a gente realmente criava. Bastante. Então assim, não tinha espaço para um gato. Mas eu sempre tive pelo menos um gato sem raça dentro de casa. Só que o gato não podia sair, não podia ir para o quintal, não sei o que, mas eu tinha esse gato. Uhum. E era uma coisa assim, eu sempre gostei demais, né? Achava lindo tudo. E os cachorros, assim, na minha criação, eu cuidei dos cachorros, né? Sim. Eu não tinha funcionário, nunca tive, como não tenho hoje também, né? Então, assim, eu posso ter uma pessoa para esporadicamente limpar, fazer uma limpeza para mim, mas quem dá comida, quem cuida, quem faz tudo sou eu. O contato próximo ali é sempre É seu, né? totalmente próximo, né? Tanto que quando eu vou viajar para jogar no exterior, eu tenho que contratar pessoas, né? Às vezes amigos, geralmente são amigos meus que também criam ou que conhecem os animais, que possa cuidar para mim, né? E então, como eu sempre fui eu que fiz tudo, eu comecei a me cansar um pouco, né? Porque os cachorros eles desprendem mais energia Claro. nossa, né? Eles latem, eles querem brincar. Por exemplo, num dia de chuva, o cachorro fica preso, ele fica desesperado, ele quer sair, quer correr no Exatamente. quintal e tudo isso. Então, o cachorro tem sempre aquela questão da energia. E eu comecei a me sentir cansada, né? Porque Requer muito atenção, atenção, trabalho. trabalho maior fisicamente, né? E aí teve essa questão dos gatos, essa vontade de gatos começou a aumentar em mim. E aí eu comecei a pensar, falei assim, acho que eu vou ter uma gata, né? Uma gata Mas para ela não curtir. aguenta ter um só, né? Ela já quer Mas ter. sempre a gente começa com um, né? Não começa assim, eu vou Sim. criar gato. Não, não era essa a intenção. Era ter uma gata, e como eu disse que eu gosto de criação de tudo, porque inclusive eu já criei peixe, assim, não profissionalmente, né? Sim. Mas foi peixe, foi passarinho, né? Foram muitas Que outras legal. coisas. Então eu falei, não, eu quero uma gata. Uhum. E aí eu escolhi uma gata de raça. Quando eu pensei no ragdoll, eu falei assim, precisa ser um gato, assim, eu moro em chácara, né? Então, assim, que não seja muito ativo, que não vá pular muro, vai para casa do vizinho. Então, é qual gato, né? Então, tem o persa, mas o persa é um gato parado demais. Eu quero um gato que seja um pouco, que interaja mais. Então, eu observei todas as raças e eu cheguei no ragdoll. Que legal. Então, na verdade, eu não escolhi o ragdoll pela beleza, eu escolhi pelo comportamento, que era o gato que ia dar certo na minha casa, né? Um gato que interagisse, mas que fosse tranquilo. Por exemplo, o ragdoll dificilmente pula um muro, né? Sim. Assim, dos meus, assim, eu tenho uma fêmea que sobe no muro, né? Os outros, nenhum deles fazem isso. Então, foi ideal, né? Aí, o próximo passo seria ter o gato, Claro. Onde né? achar um exemplar? Onde achar um exemplar. No Brasil já haviam criadores, tudo, mas a questão do gato é um pouco diferente de cachorro, né? Então, assim, os criadores, a princípio, não vendem gatos para criação. As matrizes. As matrizes são sempre para a companhia, os filhotes são vendidos para a companhia. Então, você, sem conhecer ninguém, eu não teria como chegar, mas eu quero um gato só para ter, não, não cola, né? Como hoje não cola comigo, né? Sim. Então, eu queria um gato, mas como eu tenho essa questão das viagens ao exterior, né? Eu e o Mário, eu falei, não, eu vou tentar. Na Europa, com certeza, tem muitos ragdolls. E aí eu também não conhecia Sim. ainda, né? Essa questão do Facebook e do Instagram não era tão ativa assim, né? Que hoje você acha com muita facilidade. Se você quiser. Exatamente. A comunicação tá mais fácil A hoje. comunicação é mais fácil. Mas como eu não sabia, o que eu fiz? O pessoal dos Kennels Clubes dos países que a gente vai são sempre muito prestativos, solidários. E só para voltar um passo, vocês É, vão através de exposições, né? Vão julgar sim, a gente vai competições de julgar. cães. Então, tem um Kennel Clube que, né, as pessoas do Kennel Clube que cuidam, né, de toda a viagem.
e da recepção, tudo. Então, aí eu escrevi para a diretora do Kennel Club da Polônia, né, que não tem nada a ver com gato, mas eu contei para ela, eu falei, olha, eu queria um gato. Eu falei assim, será que aí na sua cidade, no Um seu gato país, ragdoll. vocês conseguiriam um gato ragdoll? Vocês saberiam me indicar um criador para eu poder ir atrás? E assim, não deu um dia, eles já tinham me encontrado um criador com uma filhota de ragdoll. Que bacana. E aí eu falei, não, então é esse que eu quero. Aí o Mário, inclusive, ele estava viajando nessa época, estava na Itália, acho, não lembro, e nós iríamos nos encontrar nessa exposição para julgar. E aí ele nem estava sabendo direito dessa questão do gato. Surpreendeu Né? ele. Surpresa. Quando ele chegou e apareceu um casal com gato. E aí, nessa exposição da Polônia, eu trouxe a minha primeira ragdoll. Eles levaram no hotel. Era uma fêmea. Era uma fêmea. Na época, assim, eu nem me importei com a cor do gato, porque ela falou, eu só tenho de uma cor. Eu nem entendia nada de cor de gato, né? Eu falei assim, não, sendo uma ragdoll pura, com pedigree, tudo certinho, porque afinal de contas eu sempre criei cães de maneira muito crítica, né? Sim, claro. Analista, então eu quero continuar, a gente é assim. Uma boa linhagem, né? Quero ter um bom gato, mas não importa a cor, né? Porque para mim cachorro também nunca importou a cor. Eu sempre fui, primeiro é a qualidade, depois vem a cor, o interesse pela cor. Então veio a minha primeira gata e a partir do momento que ela teve a primeira ninhada dela eu tive um pouco de sorte, porque eu comecei a conhecer pessoas que tinham ragdoll. E eu tenho uma amiga que ela era uma criadora pequena, é ainda, mas não é o trabalho dela, é totalmente um hobby. Então, ela tinha um macho de ragdoll. E nessa mesma época, ela havia me procurado, na verdade, porque ela tinha uma pomerânia e ela tinha tido um problema com essa pomerânia, com o espírito alemão, e ela queria uma opinião minha. Então, ela me procurou por conta da cachorra. Interessante. Né? As coisas vão se cruzando, aí, né? Encaixou. E aí eu comentei, ela falou que tinha gato, eu falei, eu trouxe uma ragdoll da Polônia. E ela, então, eu crio ragdoll. E ela falou, não, você pode usar o meu gato, né? Porque eu não tinha, só tinha uma fêmea. Então, aí nasceu a minha primeira ninhada de ragdoll. Que legal. E quando nasceu, todo mundo se apaixonou pela ninhada, sabe? Em casa, as crianças, né? Eu ainda tinha cachorro, né? Mas como eu te falei, eu estava cansada, eu já tinha diminuído bem os cachorros. Eu tinha até me mudado de casa para minha cabeça entender, sabe? Porque quando eu me mudei de casa, o Mário virou para mim e falou assim, mas essa casa que você está querendo, não dá para ficar criando muito cachorro, porque é uma casa que tem muitas escadas, subidas, né? Eu falei, mas eu acho que é por isso mesmo que eu quero. Porque se eu continuar nessa casa que eu tô, com todo o espaço ali, propício para a criação de cães. Eu, assim, eu não vou conseguir parar, né? Porque assim, cada vez falando assim, eu vou parar. Aí o telefone tocava, mas eu queria tanto um filhote seu, não sei o quê. E aí eu não conseguia parar, né? Então, assim, tudo foi se ajeitando. E não foi uma coisa assim, de repente. Entendo. Foi uma coisa que foi em escalas. E aí eu já tinha menos cachorros, aí começou os gatos, aí eu falei, não, eu vou criar ragdoll. Então, a partir desse momento, o Pomerânia é uma raça muito fácil, né? Eu realoquei, né, meus cães sempre para amigos, né? Todos para amigos, nenhum para criação, nenhum deles, não seguimos mais a criação. Parei totalmente nesse momento. Né? Até tem alguns cães que ainda, acho que tem um ou outro que ainda vive. Que legal. E aí começamos com os ragdolls, aí depois eu comecei a importar, né? Eu já havia conhecido outros criadores, comecei a importar, trouxe mais um casal. Da Europa também? Sempre da Europa. Assim, eu cuidei para que esses gatos europeus tivessem uma linha também americana, né? Porque a origem do ragdoll é americana. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Na verdade, voltando um passo atrás, tem muita gente que desconhece raças de gatos. Mas gatos também tem algumas raças, menos que cães, mas tem algumas raças ali. E a origem da raça Ragdoll é americana, porém a Europa cria muito bem isso, né? Sim, a Europa... Como que funciona essa relação? Assim, é igual os cães, né? A Europa cria... Hoje, a gente não... Esse parâmetro assim, não é tão... é muito parecido, mas antes, principalmente com os cachorros, a gente via a Europa é muito preocupada nessa questão de saúde, de bem-estar. Por quê? Porque os cães, principalmente na Europa, os criadores são pequenos. E como lá também é muito frio, a questão do aquecimento, tudo é sempre muito difícil e caro para eles, porque o aquecimento lá é muito caro.
Então, os cachorros geralmente são poucos cães e estão todos dentro de casa, né? Faz sentido. Porque quando chega a época do inverno mesmo, eles precisam do aquecedor para os cães, né? Então, assim, os criadores que eu já fui em muitos canis na Finlândia, em vários países, e então eu vi isso de perto, né? Para eles manterem um canil grande com muitos cães é muito difícil, porque sai muito caro para Sim, eles. Né? Então tem que ser um. E os europeus, principalmente os finlandeses, por exemplo, eles têm um padrão de vida muito parecido, né? Você não consegue ver quem é rico e quem é pobre. Né? As casas são sempre do mesmo tamanho, tudo. Então tem aqueles um ou outro, né? Que são os que criam cavalo, tudo que moram em grandes espaços, que tem um padrão que você vê, consegue enxergar sim, isso, mas no geral não. E então assim, os cachorros têm essa questão da família, né? Então são cães com temperamentos muito bons, porque eles são trabalhados para isso, sim, né? O americano, ele já cria em escala maior, né? Então assim, ele tira cães ou gatos de excelente qualidade, mas essa questão saúde e temperamento não é um pouco fraca. entendi. Então eu tinha medo de pegar um gato totalmente americano, apesar da raça ser americana, por conta disso, e ainda tenho. É mesmo, isso é interessante, Eu, né? eu estou cogitando um gato americano, por questões de linha de sangue. Né? Mas assim, vou escolher muito gatil, tudo, porque hoje, como eu falei, o parâmetro não é tão Sim. diferente de como um europeu e como um americano cria um animal. E as características dessa raça Ragdoll diferente dos demais gatos? O que que você pode A explicar? característica de comportamento, né, é o forte da raça, né, porque é um gato que foi criado, a criadora, quando idealizou essa raça, ela justamente pensou que foi a primeira ninhada que ela teve, foi de gatos que eram muito moles, assim, quando você pegava eles se relaxavam, eles tinham um comportamento muito dócil. Então aí ela começou a trabalhar em cima disso para chegar na raça, né? E depois vieram a questão de cor, tudo. E em segundo momento, o Ragdoll é um gato ponteado, né? Já entra na questão aparência. Ponteado Ponte, seria o quê? ponteado, que é um animal que ele tem pontas escuras nas extremidades mais frias do corpo, né? O que seria no caso do siamês, né? Então ele é um gato bege Que com interessante. pontas escuras, né? Seja rabo, orelhas, patas? E aonde a temperatura corporal é mais baixa, o pelo é mais escuro, então ele ponteia, né? Seria orelhas, caudas e patas. E a carinha de alguns deles. Que Hoje legal. a gente tem o ragdoll bicolor também, né? Que colocou o branco, então a cara é clara, mas todos eles são ponteados, né? Então isso quer dizer que a criação de gatos também segue o raciocínio da criação de cães, que tem toda a melhoria genética por Sim, trás. sim, é imprescindível que haja uma melhoria genética para você preservar uma raça, porque a questão de criação é sempre a preservação da raça, porque se você for pensar, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, mas eu quero que todos sejam castrados para viver felizes. Então, assim, racionalmente, se você pensar em alguns anos e tiver êxito, você não terá mais cachorros e gatos. Então, o criador, né, apesar de que todos, a gente não vai generalizar, mas que todos pensam que é um vendedor, é um comerciante, é um explorador, né, isso daí, para um criador de verdade, dói muito, né? Apesar que a gente sabe, né, o quanto não é verídico, Claro. mas a gente gostaria que as pessoas entendessem. O criador, em primeiro lugar, a coisa que ele mais quer é preservar a raça. Ele não quer mais, ele se preocupa no futuro, Sim, do né? bem-estar. Como vai estar esse gato no futuro? O que vai ser essa raça? Então, o criador se preocupa em ver uma pessoa feliz porque adquiriu um animal dele. Fala assim, Sim, puxa, você me mandou um gato, um cachorro, que é exatamente o que eu estava querendo, que ele se adaptou, que ele deu certo com meu filho. Então, isso é uma criação, bacana. é a preservação da raça. Então, o gato e o cachorro é a mesma coisa, só que o cachorro tem funcionalidade e o gato não. Né? A funcionalidade do gato é a companhia, né? Mas nas raças de cães, todos eles são funcionais, né? Eles foram criados com propósitos, né? Exatamente, né? Trabalhados por anos e anos para se chegar a um propósito de colaborar com o homem na evolução, né? Na evolução, na sobrevivência, né? Os cachorros ajudavam os homens a caçar, né? A trazer a Claro. comida. Então, os cachorros são extremamente importantes na formação da história da, da humanidade, bem dizer.
Interessante. E os gatos, eles já têm aquele jeito mais individualista, Mais vamos dizer assim, independente, mais né? independente, mas eles são excelentes companheiros, excelentes companheiros. E quais os seus maiores desafios na criação de gatos? É tudo isso que eu estou te falando, né? É prezar Cuidado, a questão do cuidado, a questão de prezar por um padrão e o que eu acho e manter interessante, esse padrão. os criadores estão sempre pensando na melhoria genética, só que isso vai tudo estudo do passado, das origens da Sim, linha de sim, sangue e também futuramente. sim, Quero melhorar isso, aquilo, sim. até mesmo o comportamento entra nisso, né? Até mesmo o comportamento. O comportamento você tem que preservar, mesma forma, você tem que preservar aquele comportamento daquela raça, porque senão ele passa a não ser mais daquela raça. Né? Excelente. Então E, é fundamental que o comportamento seja o que o padrão descreve. e gatos também têm pedigree? Sim, gatos também têm pedigree, tudo, existe uma entidade, né, da gatofilia que a gente fala, é a mesma coisa que os cães. Existe uma entidade internacional que é a FIFE. Além dessa entidade, existe uma outra entidade americana, né, nos Estados Unidos há mais de uma, e nós seguimos os padrões da FIFE aqui no Brasil, né? Uhum. Mas eu também posso criar seguindo a entidade americana. Não, não há diferença. Algumas diferenciações de padrão, assim, mas são poucas. Mas existe a mesma coisa, essas federações. É interessante isso mesmo, né? Não sabia que tinha pedigrees para gato. Tem pedigree Sendo para sincero. gato, e o pedigree de gato é um pouco mais exigente até do que o dos cachorros, assim, em termos... Quando você vende um gato para criação, ele vem que é para breeding, né? Sim. Se ele não é para criação, é não breeding. Né? Então, quando a pessoa compra um gato para pet, ele já vem no pedigree que o gato não é para criação. Ele já vem Ah, castrado e ele não é para criação. Então, a pessoa compra ciente de que esse animal não é um animal de criação. boa informação. Né? Então, E o mercado de gatos vem numa constante crescente, me certo? parece que sim. Né? Que por vários motivos, né? O motivo da nossa vida hoje, né? Exemplos. Por exemplo, a questão dos espaços menores, né? Do gato não requerer a questão do passeio, de fazer xixi lá fora, né? Ele faz xixi sempre na caixinha, então ele É é um animal verdade. muito limpo, né? Então a pessoa chega à noite, vai, limpa a caixinha da comida, da sachê. O cachorro não, né? O cachorro tem que limpar, às vezes ele faz sujeira no lugar errado, o cachorro é mais destrutivo também, né? Um filhote, o Sim. cachorro come tudo pela frente. O gato não é destrutivo, o máximo que ele faz é arranhar, né? Pode Uhum. arranhar um sofá, Sim. eventualmente, assim, mas nada. Mas existem os arranhadores, né? Se você tem um arranhador do lado, ele vai usar o arranhador. É mesmo. Né? Então, eles são bem fáceis, né? Bem easy, né? Então essa é uma questão fundamental, assim. E outra, eu acho que é porque as pessoas estão começando a conhecer os felinos, né? Porque antes, como eu falei para você, antes não havia ração, não havia comida, o comportamento do felino ninguém conhecia. Então, assim, para dar banho num gato é difícil, para, né, um monte de pet shop nem aceita, porque não conhece, ainda estamos A vivendo falta de isso. informação também A era um falta de grande vilão, informação né? é grande agora. Hoje tem melhorado dia a dia. Né? Dia a dia temos visto os veterinários especialistas em gato, né? Então, que conhecem sobre felinos. A gente tem visto também muitas pessoas conhecem comportamento felino em geral, Claro. né? Que dão cursos de comportamento felino. Então, as pessoas têm mais ferramentas para conhecer aquilo, né? E aquilo Sim. aí vai achando, puxa vida, quantos gatinhos não saíram de casa, assim, com pessoas que falaram assim, é meu primeiro gato, assim, até a pessoa com certo receio, né? Mas porque me Sim. falaram que é bom, né? Alguém falou que seria o ideal para ele. Sim. E no fim a pessoa se apaixona e fala, não, eu não quero mais cachorro, agora eu só vou querer ter gato, né? Então isso tem acontecido com muita E frequência. falando essa diferença entre criar um cão e criar um gato, as pessoas hoje têm um perfil diferente entre os donos de cães e donos de gatos, né? Sim, Tem algumas características que você consiga dar um exemplo, assim, da eu diferença? acho que o dono de gato é muito exigente, É ele é mesmo? bastante exigente, né? Pesquisa bastante antes Pesquisa muito antes. de comprar em Não si? só antes de comprar, principalmente depois, né? Às vezes, assim, tem pessoas que pegam um gatinho, assim, é ração e água, tudo certinho. Eu falei assim, mas tem sachê? Eu não sei se eu vou dar sachê. Eu falei assim, não, leva o gato.
Que assim, daqui a pouco ele está comprando todos os sachês que tem no pet shop. Ah, porque ele compra, come um, ah, ele enjoa, ele quer outro. Então o gato sempre tem essa coisa assim, que ele é melindroso, né? Que você olha para a cara Sim. dele, parece uma coisa melindrosa. Então a pessoa, ah, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, ele quer desse jeito, né? Eu não sei mesmo até que ponto ele quer ou não quer, mas as pessoas acham que ele quer, né? Então, assim, ver uma coisa diferente, ah, eu vou comprar isso pro meu gato que ele vai gostar, né? Então, eu sou muito observadora, né? E como eu estou Uhum. sempre nesse mundo de pet shops e lojas, eu sempre fico prestando atenção, fazendo o que aquelas pessoas estão comprando. Imaginei a cena dos donos do gato interpretando a expressão do gato. Ah, não gostou desse sabor, vou pegar É, sardinha da exato, próxima. é mais ou menos isso. E eu vejo, eu comecei a observar nas filas, né, dos pet shops, o que as pessoas estavam comprando. E eu via que tinha muito assim, eram 4 pessoas comprando coisas de gato e uma comprando coisa de cachorro, né? Então, assim, puxa vida, porque os donos de gatos compram mais, É mesmo? né? Eu vejo assim, pelas minhas próprias cachorras, né? Que eu ainda tenho, né? Eu não crio, mas eu continuo, né? Eu Sim, sou uma sinófila, né? Eu compro, quando eu vou para shop, eu comprar coisas para os gatos, né? As cachorras, apesar de ter as escovas, tudo, mas isso é uma coisa que você compra uma vez e deixa, né? sim, Shampoos e tudo mais. Mas, por exemplo, vou comprar um brinquedinho para minha cachorra. Primeiro que o brinquedo custa bem caro hoje em dia, né? Qualquer brinquedo, sim, somente um exatamente. cachorro grande. E aí você chega lá e fala assim, "Bom, qual é a diferença que esse cachorro vai fazer desse brinquedo e daquela garrafa PET, É sabe, que ela verdade. está destruindo nesse momento, sabe? Então, aí eu falei assim, puxa, mas eu vou pagar R$ 100 por esse brinquedo se ela vai pegar a garrafa PET do mesmo jeito, sabe? Sim, Tá certo que o gato também adora uma caixa de papelão, por exemplo, eles amam, né? Se uma pegar um simples brinquedo, caixa. você pega um brinquedo, uma caixa de papelão e vai para a caixa de papelão. Né? Então, mas o pessoal do gato gosta, porque tem peninha, tem muito tipo de brinquedo de gato. E Ai, essa questão do sachê também, sim, né? O cachorro não precisa tanto do sachê, o gato tem essa necessidade de ingestão hídrica, né? Que o é cachorro não mesmo. tem, né? Isso, então, só traduzindo, para todo mundo ficar na mesma página, é, o gato requer muito mais hidratação na alimentação. Sim, assim, isso você mesmo vai entrevistar uma profissional, uma veterinária que vai falar exatamente sobre isso, né? Mas é a questão, primeiro, que são animais de origem desértica, né? É mesmo? E depois, a Júlia, quando vier aqui, ela vai explicar direitinho, que ela fala muito bem sobre isso, ela sabe muito, né? Eu acho muito legal. Mas a questão é assim, o gato é um animal pequeno e ele não é tão ativo, né? Se vamos pensar racionalmente, ele não é tão ativo quanto um cachorro, né? Sim, Então, assim, uma boa parte das horas do dia dele, ele dorme, né? Então, ele é um animal que acaba não indo atrás de água por conta da não necessidade, ele não sente a sede, sim, né? Então, isso durante anos pode acarretar no futuro um problema renal, né? Alguma coisa assim. sim. Então, e tem outras questões também das fezes endurecidas que eu não posso te falar direito, porque eu não sou veterinária, né? E eu nunca tive esse problema, mas eu sei que existe, né? Então, a ingestão hídrica é sempre muito importante. Né? Então, por isso a Interessante. gente usa a fonte, né? As fontes com água em movimento, que eles adoram coisa em movimento. Então, quando eles veem a fonte em movimento, eles bebem Atrai eles ali, né? porque atrai. Às vezes nem é porque tá com dele, nem tá com tanta sede, mas ele tá bebendo porque aquilo lá ele tá curtindo aquilo, É bem né? curioso o gato, Ele né? é super curioso, é um animal muito curioso, né? Tem até a célebre frase lá da Sim, música, né? Que a curiosidade matou o é gato, né? verdade. Então, é mais ou menos assim, ele é um animal Sim, extremamente curioso. Então ele vê o negócio mexendo, ele quer ver e ele vai lá e bebe, né? E o sachê é a mesma coisa, é uma alimentação úmida, né? Que tem uma grande porcentagem de água, né, no sachê, isso faz com que e a gente ainda acrescenta um pouquinho mais, né? Faz uma sopinha ali e ele vai tomar tudo aquilo, que né? legal. Então são coisas que a gente usa para incentivá-lo a beber água. Em relação à experiência de você ter um cão e ter um gato, qual que é a diferença principal, assim, Você está falando como proprietário? com o proprietário? Porque, por exemplo, você citou agora, o cão realmente ele precisa sair passear, precisa Aham. de atenção, carinho. E gato, você consegue deixar ele no final de semana na sua casa, tranquilo, Sim, dá sem para você muitos deixar assim. O trabalhos, né? ideal, a gente até fala, se você tiver alguém que vá e cuide do gatinho, é preferível deixá-lo na sua casa durante o final de semana do que levar num hotelzinho, por exemplo. Sim. Porque ele se estressa, ele se deprime. O gato ele sente muito essas questões de mudança, né? Ele é um Ele, bicho estressado de natureza já, né?
o gato passa por várias situações de estresse que aparentemente a gente não vê, mas que ele já está É passando, mesmo? né? Então, porque ele não diz quando a coisa está errada, ele não chora, ele não reclama, né? Às vezes ele refuga, ele tenta sair, tudo, mas ele não, a expressão do rosto dele não muda, então isso engana um pouco as pessoas, né? Entendi. Então eles passam por situações de estresse. O estresse é um dos causadores de doença e essas coisas todas nos felinos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então o ideal é que ele fique na sua casa, assim, é o ideal para o gato ficar sozinho? Não é o ideal para o gato, mas o animal ele tem que se adaptar à sua vida, porque se você trabalha, mas você à noite está lá disponível a ele, e ele sabe, e ele é algo que você precisa também como ser humano, né? Então a gente Sim, também tem que pensar nisso. O animal tem que se adaptar ao nosso meio de vida, né? Porque é a mesma coisa, eu tenho um filho, meu filho quer um iPhone, eu não posso dar um iPhone para ele, mas eu posso dar um outro telefone mais barato. É a sim, mesma coisa, né? A gente pode dar aquilo que a gente pode. Isso não quer dizer que você goste mais ou menos do seu filho, sim, né? claro. Então a mesma coisa é o gato. Você pode oferecer a ele essa vida, né? Mas você só não pode ficar com ele o dia todo, mas você quer ele, você Claro. deseja ele, isso daí é o suficiente, né? Então, assim, não é o ideal que ele fique sozinho, mas ele pode perfeitamente ficar sozinho e te aguardar no final da E o noite. gato ele requer alguns cuidados especiais? Hum. Olha, os cuidados, a questão da alimentação, né? É sempre para todos eles. Hoje a gente tem uma linha muito grande de bons produtos, né? De rações super premium, de sachês, né? Então, assim, os cuidados eles são esses, né? É uma boa alimentação, água sempre à disposição e o sachê, de preferência, é de bom grado, né? Se Claro. você puder dá-lo, né? Depois tem outras coisas. Hoje tem muita coisa, tem os sachês, as vitaminas, tem as pastinhas para evitar as bolas de pelo, né? Tem muita coisa que você que pode usar que te ajuda bastante, né? E solta muito pelo no dia a dia, assim? O gato sempre solta É pelo, mesmo? né? Pelo curto, pelo longo, qualquer tipo de pelo, ele sempre vai soltar pelo. E é como cachorro. Às vezes o de pelo curto aparenta mais soltar pelo do que o de pelo longo. Porque o pelo longo, quando ele solta o pelo fica preso muitas vezes no corpo. Você tem que Entendo. escovar para Uhum. tirar o pelo longo. O pelo curto não, o pelo sai naturalmente, né? E o gato sempre cai pelo, né? No verão cai um pouco mais, né? Depois no inverno eles enchem, mas eles sempre estão naquela troca de pelo. E pelo curto ou pelo longo, tanto faz. Vai É cair uma pelo. É natural, característica. né? Gato solta pelo? Solta pelo. Mas existem muitos outros predicados que abafam isso, vamos Sim, dizer com assim. certeza. E falando em cuidados, tem os cuidados veterinários, né? E hoje tem Sim, alguns veterinários que são especializados em tem. felinos Tem domésticos, né? vários veterinários especializados em felinos. E tem outros que, apesar, como a própria doutora Bárbara, né, ela não é Sim, especializada em felinos, mas ela sabe muito sobre felinos, porque os veterinários, eles estão interessados também, né, claro. em atender os pacientes deles. Então, mesmo aqueles que não são especializados, eles estão sempre procurando, né, conhecer Tem mais. certas diferenças aí, Sim, né? tem várias diferenças, que eu também não posso te falar totalmente por não ser veterinária, Sim, mas por questões até de medicação. Tem medicação que você dá num cachorro que em gato não vai dar certo, né? Então, assim, tem várias coisas a se conhecer, com né? E certeza. tô sempre, dia a dia, a gente tem visto coisas novas, né? Puxa, isso a gente não sabia sobre felino, coisas novas rolando com os felinos, que é super legal, porque facilita a gente para criar, para ter, para Com tudo, né? certeza. Tem algumas clínicas que têm alguns certificados, né? Como Fear Free, que eu sei que tem um que é específico para gatos, e tem outra que eu não sei o nome também, que são como se fosse uma titulação para quem é cat friendly, por exemplo, é uma dessas, Sim, né? na verdade, os cat friendlies seriam, vamos supor, uma clínica que tem um espaço, né, que a maioria delas hoje já estão fazendo, inclusive clínicas de ultrassom, laboratórios, né? Você vai, não, tem aquele pedaço ali que é só para o Só gato, para né? Tudo gatos, de né? vidro, tem um arranhadorzinho para o gato brincar. Então, esses são os cat friendlies Até aí. mesmo pelo aroma, né? Do lugar não ter aroma de cães, né? Aham. Para o bicho não se estressar ainda mais.
E eu acredito assim, as clínicas grandes, eu também assim, não ando muito em clínica, como a gente já tem os nossos veterinários, não precisa ficar Sim, rodando toda hora, mas a gente vê, né, assim, que tem várias clínicas, as clínicas maiores, com certeza pelo menos um veterinário acaba sendo sim. mais conhecedor, né, para ter alguém que fala, não, essa clínica atende gatos e tem alguém que conhece gato. E comparando com cães, consegue saber se dá mais problema do que cães, os gatos, ou não? Ah, assim, o gato é aquilo que eu falei, né? Como ele não demonstra, às vezes a gente tem que sempre tomar cuidado com o comportamento dele, porque às vezes são coisas tão sutis, né? Por exemplo, um gato está doente, mas ele está com dor, mas ele não Não está demonstra, demonstrando, né? né? Então ele começa a ficar mais quietinho, ele dorme mais, ou ele come um pouco menos aquele sachê, aí você já liga, acende a lanterna, assim, Claro. pode ter alguma coisa errada, né? Então, eu acho que no fim das contas é a mesma coisa. O cachorro também tem seus problemas, também Com certeza. né? Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho, né? Em tudo que acontece com o gato para ver se nada está errado, né? Com Acho ele. esse papo, acho esse nosso papo muito legal sobre gatos, porque expande muito conhecimento. E Aham. tem muita gente que ainda tem preconceito contra gatos devido à falta do conhecimento. Sim, sim, mas isso dia a dia está se acabando, tem se acabando Claro. porque as pessoas realmente tem pessoas que não gostam de gato. Ah, não gosto. Por que você não gosta? Você nem conhece, né? A Uhum. pessoa não conhece. Ou teve uma má experiência, vamos supor, com um gatinho de rua, alguma coisa assim, né? Que é um gato um pouco E aí já arisco. cria um E bloqueio aí a ali, uma pessoa barreira, né? já usou aquilo como trauma, né? Por exemplo, eu Sim. tenho um trauma com gato, assim, pra você ver, e não foi o suficiente. Quando eu nunca me esqueço, assim, eu saí com a minha mãe, ela declamava, ela era poetisa, né? Mexia com os negócios de teatro. E era uma casa muito grande, né, em São Carlos, onde eu morava no interior, tava tendo um chá lá de senhoras, e eu saí, né, me ausentei daquele lugar e fui para o jardim e encontrei um gato. Né? E como eu sempre fui louca por gato, nossa, imediatamente já fui, eu nunca me esqueço, era um gato tigrado, rajado, né? E eu peguei e agarrei esse gato. Peguei o gato e já dei aquele apertão. E No que eu dei aí, apertão, o bicho, nossa, ele me unhou inteirinha, assim, mas arranhou caramba. assim meu braço todinho. Depois eu comecei a esconder o braço para minha mãe descobrir que eu tinha sido atacada por aquele gato. Então, assim, com algumas pessoas acontece isso, a pessoa nunca mais quer chegar no gato, né? Sim, Mas eu, como sempre fui insistente, né? E aí isso não foi suficiente claro. para me tirar dessa vontade de querer ter felinos, mas todo mundo pode passar por isso, né? Claro, eu tenho uma curiosidade em comparação os gatos com os felinos de grande porte, como os Aham. tigres e leões, leopardos, enfim. Tem alguns comportamentos, alguns instintos primitivos que os gatos ainda têm, Ah, eles têm bastante, como caça, como subir em sim, árvore. o próprio Ragdoll, ele é um gato bem bobão, vamos dizer assim, né? Ele não tem muita destreza para. Alguns são mais pesados também, principalmente machos, né? São bem pesados, né? Sim, Eles têm a bainha na barriga, né? Que é característico, então assim, eles não são tão atléticos, né? Mas eles sobem em árvore, né? Em casa, por exemplo, não são todos, mas numa caso de necessidade, qualquer um vai subir, sabe? sim. E a questão da caça, né? Você vê que a coisa que os gatos mais gostam é brinquedo de pena. Eles amam brinquedo de pena. Dificilmente um gato que não gosta, porque é justamente aquela questão da caça, né? De ele estar Interessante. caçando alguma coisa, né? Tem filhotes que quando pegam aquele brinquedinho de pena, eles pegam e começam a rosnar, sabe, para nenhum outro Sim, chegar. Então, sim, com certeza eles têm muita coisa esses instintos primitiva, primitivos tem aí, né? muito instinto. O nosso adestrador aqui, no podcast que gravamos com ele, ele fala que os genes da domesticação, os cães têm muito mais genes da domesticação do que os gatos. Por causa dessa evolução mesmo, do Sim, comportamento, provavelmente alimentação. tem. Provavelmente, primeiro porque os cães, eles têm uma gama muito diferente de tipos e tamanhos e propósitos, né? Já existem os cães como os meus, por exemplo, os afegãs, que são cães mais primitivos porque não tiveram muito a mão do homem né, na evolução deles, né? Por exemplo, o Que África, ele não legal. tem mistura de raça, ele é aquilo que ele vem sendo. É claro que foi aprimorada a pelagem, né? Se mudou um pouco o formato da cabeça, ficou um pouco mais refinada, né? Através de acasalamentos, mas não houve uma outra raça que foi colocada no África, por exemplo, para se chegar no África, né? Ele não existe mudança de Interessante. raça. Então, esse cachorro é mais primitivo.
né? Agregando Ele conhecimento. tem, como também é uma raça que também é mais delicada em termos de saúde, né? Assim, tem algumas medicações que no África pode fazer muito mal, né? Porque ele não tem, quanto menos mistura, né? Dizem assim, os vira-latas são mais saudáveis, por quê? Porque eles têm uma grande mistura entre eles. Mais resistente E a geneticamente. resistência aumenta, né? Já o cão de raça já não é assim, né? Sim. Então, por isso eles acabam sendo mais sensíveis, né? E você vê que ocorre muito a humanização dos gatos Sim. também? Uhum. É Seja mais do na... que cachorro. Mais que cachorro? É. Seja na alimentação ou no próprio A comportamento gente do dia a mesmo, dia. assim, que não concorda tanto com a humanização muitas vezes, mas com gato a gente está sempre chamando de filho, de... Mas assim, o importante é nunca se esquecer que eles são gatos. Sim. Eles são gatos, eles gostam de brincar, eles gostam de subir na árvore, não digo, mas brincar com uma folhagem, correr, né? Eles são gatos, né? Mas assim, mas o gato, como ele é um animal mais parado, que gosta de ficar dentro de casa, Sim. essa questão da humanização não os afeta tanto quanto afeta um cachorro. É mesmo. Né? Sim. Até na alimentação, né? Na própria alimentação, mas assim, mas o mais é mais, eu penso mesmo na questão do comportamento, né? Por exemplo, assim, o pessoal quer humanizar tanto os cachorros que acha que ele prefere ficar deitado assistindo televisão no sofá do que guardar a casa, por exemplo. Sim. Né? Será que um Rottweiler prefere ficar deitado no sofá? Sabe? Com certeza não. Não porque mesmo. Os cachorros gostam, é o que eu falo, as minhas cachorras, quando elas estão presas por conta de chuva, né? Que elas passam o dia inteiro presas, né? E deitada dormindo, porque não tem muito para fazer. Né? Mas elas começam a sentir aquela necessidade de sair, elas começam a ficar nervosas, elas querem sair, elas querem correr. Sim. Né? Então, isso é fundamental para o cachorro, para ele ter uma boa cabeça, para ele ter um bom... Eu vejo na Finlândia, assim, que, puxa, eu sinto chateada de não ter essa mesma condição que eles têm, né, dos europeus, de soltar os animais nas florestas, para eles correrem. E eles fazem isso de 2 a 3 vezes por semana. Eu já fui várias vezes presenciar. Né? Então, assim, eu fui com as minhas amigas de lá, levava os cachorros, África, Saluto, tudo. Chega lá, solta, o bicho desaparece. Aí eu falei, gente, mas se não tem medo? E se ele não voltar? Ah, não, mas ele vai voltar. Que legal! Né? Então, o que eles fazem? Eles dão uma volta para a floresta todinha, geralmente são florestas pequenas, né, que tem lá, e sempre com aquelas mesmas árvores, então não é que nem aqui, que é tudo fechado, né, perigoso. Então, eles correm e voltam para o mesmo lugar, fazem um círculo e voltam para o mesmo lugar. E às vezes chega tudo sujo, com a pata toda molhada, sabe? Curtiram mesmo. Cheiro, né, um cheiro meio estranho. Eles chegam na casa com os cachorros, lavam, passam um esguichozinho naquele pé sujo, e é só. E tá tudo bem. Tá tudo bem, seca sozinho. Então, assim, é isso que o cachorro gosta. E você vê que os cachorros são felizes, eles querem aquilo, eles querem correr, eles querem ser o que eles são, na verdade. Né? Então, assim, quem sou eu para falar, né? Mas exatamente. Fica a dica só, porque uma hora alguém vai ter que ouvir isso. Com né? certeza. Deixem os cães ser cães, né? Os animais são bichos primitivos, né? Então é necessário ter os instintos. Assim, você é um ser humano, né? Você trabalha, você tem é difícil trabalhar, mas se eu chego para você e falo, Diego, você não precisa fazer mais nada disso. Eu te dou todo o dinheiro, eu te dou a melhor comida do mundo, mas eu quero você no sofá o dia inteiro. Sofá o dia inteiro. Vou pirar. Não dá certo. Você não vai ter preocupação nenhuma, cara, com a sua vida. Eu te dou tudo que você quer. Que sem graça, né? Sabe? É isso, será que eles querem? E não vai ter liberdade. Aí a mesma coisa, é a privação da liberdade, né? A liberdade que pra gente é tão importante. Sim, e me diga uma coisa, o que você aconselha para pessoas que querem ter um gato? Olha, eles não necessitam muitas coisas, né? Assim, é ter um animal preparação do ambiente. Você vai ter um animal, esse animal vai ser dependente de você durante bons anos da sua vida, né? Sim. Então, da sua vida e da sua família, né? Às vezes é uma família que tem criança pequena, às vezes é uma família... Não importa, mas você tem que colocar em mente que o propósito é que esse animal viva por pelo menos 15 anos. Né? Tem uma responsabilidade aí, então, como vai ser mais para frente? Então, tudo isso é a primeira coisa. É isso que você quer? Você quer um animal realmente que vai fazer parte, eles vão fazer parte da sua família, Sim. independente deles serem diferentes, deles terem as vontades deles, mas eles passa a fazer parte da sua família. Ele não é um ser humano, mas ele faz parte da sua família. Imagina. Porque você é responsável sobre ele. Sim. Né?
Então essa é a primeira coisa, né? E a outra coisa, assim, você quer um animal para companhia, você quer um animal que esteja do seu lado. Então, assim, o gato, ele supera as expectativas, com certeza. Principalmente na questão do ragdoll, tenho certeza disso, que ele supera as expectativas das pessoas Que legal. que querem um animal para companhia. E tem uma raça brasileira que está sendo conhecida, né? É o tigrado brasileiro, algo Mas, assim? na verdade, é pelo curto brasileiro. Pelo curto brasileiro. Porque o que acontece? Da mesma maneira que nós temos os nossos SRD, né, sem raça definida, que são os nossos gatinhos que nós, ocasionalmente, que a gente vê na rua, Uhum. na Europa também é assim, e nos outros países também são. Né? E aí eles começaram a perceber, eu mesma tive essa percepção, porque eu também assustei quando eu vi, por exemplo, na Europa, na Áustria, os gatos sem raça, ou sem raça, assim, não, eles não são gatos de rua, mas Sim. eles têm dono, eles têm uma casa, mas eles estão no jardim, né? Eles ficam no jardim, então eles vão para a calçada, voltam, é normal, né? Então, eu comecei a ver que os gatos eram enormes, sabe? Mas eles não tinham raça, eu vi que não tinha raça, não era um Sim. Maine Coon, não era... mas eles eram enormes. Né? E aí teve também essa minha amiga finlandesa, ela morou uma época no Brasil, e quando ela viu a minha gatinha sem raça, ela olhou para a gatinha e falou: Nossa, mas é um filhote? Eu falei: Não, é um gato adulto, ela tem já 3 anos. Mas, gente, mas eu nunca vi um gato tão pequeno. É mesmo. Aí ela falou: Os nossos gatos são enormes, né? Então, começaram a se ver que o gato brasileiro, o nosso pelo curto brasileiro, né, que é o nosso vira-latinha, ele tem um padrão, né, de tamanho, né, ele não é um gato muito grande, ele tem um tamanho de formato de cabeça, e aí vai se formando um padrão. Como se formou um padrão um dia do Terrier brasileiro, né, que é o nosso Fox Paulistinha, aquele vira-latinha que tinha por aí, É mesmo. começaram a notar que existia um padrão naquele cachorro. E aí começou a juntar, a aprimorar, aí chegamos no Terrier brasileiro. Primeiro o Fox Paulistinha, depois foi dado a raça de Terrier brasileiro. O Fox Paulistinha é uma raça muito, um nome muito, né? Deve ser um Sim. nome mais oficial. Aí virou Terrier brasileiro e depois vem o reconhecimento internacional pela FCI, pela federação. Né? Então, o Interessante. gato, eu não, como eu não tô, assim, eu não sou muito ativa nessa questão política, assim, de Uhum. federação, essas coisas, eu não sei como anda a questão de reconhecimento, eu não sei como funciona, eu sei só sobre os cachorros, mas é assim, E se pelo né? curto tem várias cores, né? Pode ser tigrado, Pode pode ser, ser preto, pode é o ser nosso branco. vira-latinha, pode ser frajolinha, pode ser tigradinho, né? Tem os reds, né? Que seriam os Sim. vermelhos, tigrados ou não, mas a cor não importa. E a questão de banho em gatos, quando é aconselhável? É aconselhável? Olha, na verdade, a questão de banho, né? O gato, ele é um É animal que um tema naturalmente polêmico não também, né? precisa de banho, né? Porque ele é um animal que se limpa o tempo inteiro, ele é um animal muito limpo, muito limpo. Né? Então, assim, para gato de pelo curto, eu não sugiro muito banho. Eu, assim, os meus gatos, antes de criar, nunca tomaram banho. Né? Eu nunca precisei dar banho, por exemplo, nessa minha vira-latinha que morreu com 21 anos, eu nunca dei banho nela. Sim. Né? Mas já um gato de raça como um ragdoll, Maine Coon, norueguês da floresta, gato de pelo longo, né, persa, às vezes o banho faz bem a eles, eu acho, sabe? Assim, porque pelo às vezes começa a ficar muito grudado, então por mais que eles se limpam, Embola o pelo, né? embola ou fica muito pelo grudado e ele começa a ficar sujo. Então, essas raças eu indico banho. Pelo menos a cada 2 meses, mais ou menos, né? Porque quando as pessoas falam, o gato não precisa de banho, porque gato ele não precisa de banho. Mas aí já Sim. está generalizando. Então, uma coisa é um gato, Faz outra coisa é sentido. outro gato, né? Então, esses gatos é bom que tomem banho. Assim, os meus, por exemplo, eles não saem de casa sem banho. Então, toda vez que o gatinho vai embora, ele toma o primeiro banho para ter o primeiro trauma da vida dele comigo. Sim. E depois ele vai. Então, assim, quando ele for para o segundo banho, o tutor vai levar num pet shop, ou ele mesmo for dar banho, o gato já sabe o que é aquilo, ele já passou por aquilo. Né? Então ele não vai se assustar tanto, né? E ele Sim. acaba acostumando. Eu vejo os meus gatos que vêm, inclusive, bastante aqui para as aulas de banho de gato, tudo, Sim. eles vêm super bem. Tem gatos que tá vindo e tá deitando, tá se abrindo todo, Fica e tá tranquilo, curtindo né? aquela situação, né? Então tudo é uma questão de acostumar. Porque o próprio cachorro, né? Você pega um cachorro, o próprio África, o primeiro banho de um África é sempre um trauma enorme para a gente, inclusive, porque o cachorro não para, ele chora, ele grita, ele quer pular, sabe? Ele não quer aquilo, Sim. né? Mas depois, o terceiro ou quarto banho não tem problema nenhum, né? Sim. É a mesma coisa, né? Deixa eu falar uma curiosidade, tá? Eu já ouvi falar, não sei se estou certo ou errado, tá? Mas eu já ouvi falar que os gatos, eles não escolheram estar próximo dos humanos, assim como os cães, devido ao comportamento, alimentação e tudo mais.
Você acha que isso faz sentido? Olha, a única coisa que a gente pode pensar é que o gato é um animal mais independente e o cachorro é bem independente dos humanos. Então, os cachorros Sim. sempre estiveram muito próximos, mas também estiveram próximos porque havia um interesse, se você for parar para pensar, né? O Exatamente. próprio interesse que o humano teve pelo cão de ajudá-lo nas caças, o cão também necessitava do humano É porque sabia. recíproco, né? Sim, é um interesse recíproco, porque sabia que aquele humano tinha alguma coisa a dar, a oferecer a ele. Sim. Né? Então, não é uma questão de pensar ou de sentimentos, é uma questão de realidade. O Claro. gato, ele já é um animal mais independente. Se você, um gato feral, por exemplo, ele se vira normalmente, ele caça, ele tem a caça dele, acho que ele tem mais. Então, ele tem mais condição de viver sozinho, né? Mas hoje eu acho que também é uma questão de demonstrar, né, assim, aquele sentimento, vamos dizer assim, né, que a Claro, gente com vamos falar, certeza. né, que é um sentimento. Ele não demonstra tanto o gato. Então ele está do seu lado, ele está quietinho, às vezes está ronronando, mas ele não está fazendo cara de felicidade e essas coisas todas que os cachorros fazem. Então isso daí acaba sendo enganando um pouco as pessoas, o que acontece na vida, né? Da Sim. gente se enganar por aparências, né? O humor é E não, estável do e gato, não né? parar para pensar nos porquês, né? Então, por que que o cachorro é mais amigo do homem, né? Sim. Porque existe uma relação de interesse maior, Falam que quem né? tem gato depois começa a observar todos os comportamentos, movimentos do gato, porque ele Aham. também calcula tudo, né? Ele é muito. Calcula a distância, a Sim, altura. sim, sim. Eles são bem ágeis, eles Sim. calculam bastante. Dificilmente um gato erra um pulo. Dificilmente. E às vezes, quando é sem ficar esperto, pode ter algum problema aí. Pode ter um problema. Muito bacana a nossa conversa, viu? Aprendi muito. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que vai ver aqui. É legal. Algo que você queira complementar? Eu não sei, assim, o que Além do seu você quiser. Instagram? Eu tenho o Instagram do Cat Qual que é Knoll. o Instagram do seu gatil? É o Cat Knoll Ragdolls. Certo, então é KNOL. Acho que foi CATKNOLL. melhor vocês escreverem, seria o melhor Sim, jeito. sim. Talvez colocaremos uma foto também de um gato ragdoll pra ter ideia. Como são O bonitos os Instagram bichinhos, né? é uma coisa bem, assim, mostra, a gente tenta mostrar um pouco o dia a dia dos gatos. Infelizmente, eu não tenho alguém que me faça, assim, né? Alguém de marketing. Uhum. Mas então, se eu que faço, nem todos os dias eu tenho tempo para Claro, fazer, do né? Assim, trabalho todo mesmo. aquele story, né? As pessoas gostam hoje de ver, né? A Sim, questão, né? E a criação de gatos é uma coisa muito mais caseira, vamos dizer assim, né? Porque o gato ele não aceita muito ah, essa questão de, vou prender, vamos fazer um gatinho todo fechado, vou pôr uma gaiola, o gato não claro. aceita. Ele pode, assim, aparentemente aceitar, mas o que virá para frente, a consequência disso não vai ser boa. Ele não vai ter bons filhotes, assim, tantos filhotes, Sim, às vezes não vão ser boas mães, né? Então, o gato, para tudo sair direitinho, para nascer filhotes bonitos, saudáveis, com bom temperamento, ele tem que estar bem. Se ele estar bem, tudo flui bem. e usar o termo plantel para gatos também é correto? Sim, pode-se usar o termo plantel. A única coisa é a diferença com que você vai lidar com eles, né? Que o ideal é que eles tenham uma boa vida, é aquelas coisas, eles são exigentes, eles querem, eles não aceitam, né? Se você, Sim, não é para fazer isso, não adianta você falar não para um gato, não adianta você reprimir um gato, não funciona como funciona com o cachorro. Então você tem que ir lidando com ele, interessante. né? Lidando com ele aí ele acaba aceitando a proposta, vamos dizer assim, né? E tem uma questão sobre adestramento para gatos? Eu não tenho muita experiência com isso, prefiro Sim. nem falar a respeito. Curiosidade para saber. Porque, assim, o que eu sei são minhas experiências, né? Então, tudo que eu observo, eu sempre fui uma pessoa muito observadora e continuo sendo, é uma característica muito forte minha. Então, eu sempre observo o que acontece, o que aconteceu com aquele gato, por que que ele fez isso, eu fico às vezes sentada olhando como é que eles estão agindo. Então, dentro dessas minhas observações, eu vou tirando as minhas conclusões. Mas como hoje tem muita gente falando, né, sobre Exatamente. tudo, então eu não vou discordar e nem dizer que está certo nem que está errado. Eu sigo o meu instinto, sabe? Então é aquilo que eu vejo e que dá certo para mim.
Excelente, excelente mesmo. Gostei da nossa conversa, viu? Legal, Sabia que ia ser também boa, mas acho que foi gostei. melhor até. Puxa saco. Excedeu expectativas. Assim que é bom. Que Que bom bom. mesmo. Algo que você queira compartilhar pra gente finalizar em grande estilo? Não, gente, acho que é aquilo. Para quem não conhece gato, né, eu acredito que quem esteja assistindo são pessoas que gostam de gato, né? Mas para aqueles que ainda têm dúvida, eu acho que é hora de parar com isso. O gato é um excelente animal de Sim. companhia, muito bom mesmo. E a questão de competições de gatos? Ainda está ocorrendo? Sim, Existe? parou um pouco, né, por conta da pandemia. Na semana que vem vai ter uma exposição, acho que final de semana próximo, não sei se é esse ou outro. Uhum. Vai ter a exposição do Clube Brasileiro do Gato, né, que é o maior clube que nós temos aqui no Brasil, em termos de registro, essas coisas. Legal. Seja ele. Então vai ter uma exposição, mas a gente ainda não vai nessa, a gente ainda também está. A gente parou bastante com a questão da pandemia, né? E falando sobre cães, nós temos a CBKC, que é o órgão regulador de pedigrees e tal. Uhum. Tem um órgão regulador assim para os gatos também? Sim, existe a Federação Felina, como eu falei, a FIF, e existe a Federação Felina Brasileira, que a sede é na Bahia, né? Entendi. E a Federação Felina Brasileira é como uma CBKC, né? Que pertence à FIF. E essa federação existe nos outros clubes ligados à FIF, que usa o padrão FIF, como é o Clube Brasileiro do Gato, que responde à federação que vai responder à FIF. Muito bom. Né? É assim que funciona. Muito bom. Excelente, gostei. Valeu. Ana, muito bom. Gostei Obrigada dessa conversa. pelo convite, né? Foi super bom. Show. Qualquer dúvida, sigam o Instagram dela, @catknoll Ragdolls. Ragdolls. Ok? Obrigado, time. Até o próximo Talkcast.